Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim de mercado para a gente entender o que está acontecendo em Chicago. O mercado meio desanimado essa semana. A gente tem, aliás, ele começou animado, mas deu uma travada aí nas últimas sessões. A gente viu na semana passada o mercado preocupado com a situação, com a tensão entre China e Estados Unidos aumentando, mas parece que essa situação foi superada, pelo menos no que está mostrando para a gente aí os números por lá. Vamos entender o que vem por aí, quais são as tendências para os preços da soja em Chicago e, claro, as consequências aqui para o Brasil. E quem traz as informações para a gente é o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult. Meu amigo Vlamir, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Me ajude a entender Chicago, que momento a gente está vivendo agora e como a gente pode entender o atual patamar de preços e o comportamento dos preços a partir de agora, Vlamir. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, o mercado entrou numa fase de calmaria essa semana, né? Semana passada nós já apontávamos que, devido ao feriado que nós tivemos nos Estados Unidos na segunda-feira e a semana nossa vinha de dólar em queda, a gente não acreditava em muitos negócios. E aparentemente o que a gente está vendo é um mercado muito calmo. As cotações tiveram queda na semana, hoje somente que não teve queda perante o dia anterior, mas as posições estão nos menores níveis da semana, são hoje. E pouco movimento aqui e lá fora, né? Chicago também, que dava sinais de avanço e teve evolução boa aí na última semana, no primeiro pregão da semana também, até no pregão da terça, quarta-feira. A semana foi boa lá em Chicago, vamos dizer assim. E o mercado esperando um pouco mais da China, né? E como a China acabou aparecendo pouco na semana, somente na terça-feira e daí na quarta e hoje não teve indicativos de negócios, o mercado aproveitou para fazer um pouquinho de lucro hoje, movimento mais técnico e pouco em fundamento, e esperando pelo chinês. O mercado americano ele acredita que a China vai comprar, e eu acredito também, porque a China precisa comprar, e aqui no Brasil já não tem para vender mais, tem muito pouco, vamos dizer assim, e eles devem atuar lá, porque a política chinesa é aumente o volume dos estoques, tenha estoques reguladores, estoques de segurança maiores. Essa é a recomendação para as empresas chinesas que o governo está dando. Ao mesmo tempo que o presidente Trump vem batendo forte na China, o próprio Congresso americano aprovando medidas contrárias frente à China, então tá sendo muito interessante para o governo americano bater na China nesse ano, e eu acredito que é uma coisa que deve ocorrer aí nas próximas semanas e meses, porque estamos no ano eleitoral nos Estados Unidos. Então, o Trump não pode bater no povo americano, vai bater na China, que aí todo mundo gosta, o americano é bairrista, e politicamente isso provavelmente para ele atrai votos. Mas economicamente não é ruim para ele? Não pode travar uma negociação de novo com a China, ou uma evolução das compras chinesas, Vlamir? Olha, normalmente sim, mas eu acho que o Trump ele é muito esperto, porque a China, ela mesmo, vamos dizer assim, ela apanhando, ela está comprando nos Estados Unidos. Ela tem comprado, mesmo os americanos, o Trump falando dos chineses, batendo no chinês, o Congresso americano batendo no chinês. Eles continuam comprando, eles compraram milho na semana passada, compraram soja, compraram novamente soja, então tem comprado carne suína nesse último mês. Então, os chineses, eles são muito frios nas negociações, eles são, vamos dizer assim, eles não seguem uma linha emocional na hora dos negócios. Então, a política é uma coisa, deixa que os governos se entendam e as empresas chinesas seguem trabalhando e comprando, porque um fator é certo, Alex, as cotações das commodities no mundo, em função da pandemia, do quadro que veio desde o começo do ano, estão muito baratas. Petróleo está barato, soja está barata, milho está barato, o trigo está barato, todo mundo barato. E aí a política dos países que dependem de importações é ano de melhorar níveis de estoques, comprar estoques, porque está barato,
para trabalhar com segurança em 2021. Então, essa é a política chinesa e eu acredito que mesmo com briga ou sem briga, eles vão continuar comprando nos Estados Unidos e o Trump vai continuar batendo na China porque sabe que a China não vai deixar de comprar deles, porque não tem outra opção de compra, não tem onde eles comprar os volumes que eles precisam, né, Alex? E aí é politicamente interessante para o Trump para as eleições desse ano e os chineses vão seguir comprando, né? Então, cada vez que ele bate, o mercado fica assustado, cai um pouco Chicago, a China compra barato e assim tem evoluído. Mas a Ô, tendência Vlamir, é o mercado começar a crescer as cotações das commodities a nível global agora. pois é, em função de uma compra da China. Mas como é que você acha que vai ser esse ritmo de compra dos chineses lá nos Estados Unidos? Pode ser uma compra agressiva a ponto de mudar patamar de preço em Chicago? Ou essa mudança de patamar viria de outros fatores, como o clima, por exemplo? Eu acho que a mudança de patamares ela vai vir de outros fatores que não está comentando. O clima é um deles, agora para frente e a partir da próxima semana em diante, o plantio americano já vai estar fechando praticamente, e aí as condições de clima para frente e a qualidade das lavouras vão influenciar bastante nas negociações de Chicago. Então vai ser um fator fundamental forte nas próximas semanas, o fator clima. E nós temos também outro fator importante, Alex, que é com relação à economia mundial, né? Como a pandemia ela está perdendo força, os países estão se abrindo da quarentena, isso está trazendo reflexos nas commodities. O petróleo hoje, por exemplo, trabalhava 3 a 4% de alta. Então, a demanda de produtos, de energia, de petróleo, ela está voltando a crescer. E o reflexo é geral nas commodities, né? Porque daí nós vamos ter também, a demanda vai continuar forte aí no setor de alimentos, porque a política mundial agora é ter estoques maiores. Então, isso não é só lá da China. Se você vê no mundo árabe, os governos também estão se preparando para ter mais estoques de alimentos. Muita gente passou muito apertado esse ano em cima da pandemia aí do coronavírus, que quase não tinha estoque, aquela correria, falta de alimentos, ou disparada de preço de alimentos em alguns locais, escassez de alimentos. Então, ninguém quer passar por isso de novo. E você Então, a citou política fatores altistas aí para os preços, né, Vlamir? são Ho- fatores altíssimos que vêm pela frente. Eu acredito que a linha do mercado é depressão de fatores positivos. Hoje a gente está falando de soja em torno aí dos 8,50. Tem fôlego para ir para onde? Olha, eu, Alex, quando começar a ganhar, se tiver algum apoio que venha do clima americano que não seja tão favorável, para ir a 9 não tem muito fôlego, muito espaço, não tem muita dificuldade para conseguir. Eu acredito que teria uma facilidade para sair desses 8,5 para ir para 9. Basta que os negócios voltem a fluir, China comprando alguma coisa nos Estados Unidos e começa a aparecer as primeiras indicações de calor aí no mês de julho, né, nos próximos 60 dias, que o mercado já reflete pressão positiva. Não Além de que os fatores paralelos vão continuar, né? Petróleo subindo, provavelmente vai evoluir mais, e aí vai puxar o milho, o dólar trigo já caindo. também, o dólar acaba se acomodando em função de que a pandemia vai perdendo força e o dólar acaba perdendo força perante as principais moedas. E aí nós vamos tendo pressão positiva em Chicago. E a soja deve levar essa vantagem aí nas próximas semanas. Muito bem. E aliado a isso, essa compra chinesa, mesmo que aos pouquinhos, mas sempre, né? Constante, certo? Exatamente, as compras que eles estão comprando no picado, vamos dizer assim, em volumes pequenos, mas é um fator que vai refletir no fechamento do ano comercial americano aí no final de agosto, né? Deles não passarem com estoques muito grandes. E aí eles passando com estoques ajustados, qualquer notícia que possa refletir em safra menor americana é um impacto rápido aí para Chicago evoluir. Então esse é o fator, eles vão comprando, vão levando, e aí a gente vai ver aí que além das vendas tradicionais americanas, essa presença chinesa tem sido importante aí nas negociações, né? Então, tradicionalmente, hoje seria o dia que sairia o relatório das exportações semanais americanas, todas as quinta-feiras. Como teve feriado na segunda, o relatório sai amanhã. E é provável que a China esteja ali dentro como uma das compradoras aí no relatório de amanhã. Muito bem. E o Brasil, Vlamir? Você já citou que existe aí
uma tendência de migração das compras do Brasil para os Estados Unidos. Mas a China vai continuar comprando, ou tem por que continuar comprando do Brasil? Vai ter vendedor chinês para a China aí nesse momento? Olha, Alex, sempre tem alguma coisa sendo vendida. Sempre tem produtor precisando vender, sempre tem movimento. Os volumes não são mais tão grandes, porque nós temos mais ou menos uns 15% da safra a ser negociada, ou menos. Isso é pouco, né? A comercialização está muito adiantada esse ano. Mas sempre vai ter algum movimento. Só que não são aqueles movimentos que nós tivemos nas semanas e meses anteriores, né? Que foram milhões de toneladas que se negociavam todas as semanas. Os embarques provavelmente vão continuar fortes nesse mês de junho até julho e depois perdem fôlego, né? Porque nós já embarcamos grandes volumes de soja, né? É provável que nós vamos fechar o mês de maio aí no relatório que vem na segunda-feira acima de 15 milhões de toneladas, que vai ser recorde histórico para exportação de maio, né? O mês de abril já foi 16,3 milhões de toneladas, recorde histórico de todos os meses. Então, no acumulado do ano, estamos com recorde histórico. Então, nós vamos acabar embarcando rápido a soja aí até o mês de setembro e depois para frente nós não vamos ter produto para embarcar, né? Ou se estiver exportando, nós vamos ter que acabar importando soja lá no final do ano, soja americana para atender a demanda interna, Alex. E tem Então, outro fator acontecendo nesse momento, né, Vlamir? Que a soja brasileira passou a ficar mais cara que a americana, né? é um fator também, né? Para alguns compradores, sim. A China, ela atua no mercado. Hoje, se tivesse vendedores, provavelmente teriam levado. Mas os prêmios brasileiros hoje já estão melhores, de 70 até 80 pontos, frente aos 55 pontos, 60 no máximo da soja americana. Então, nós estamos aí com praticamente 15 a 20 centavos de dólar a mais por bushel. A nossa soja está mais cara. Então, hoje, se for comparar, a soja americana estaria nessa faixa de, vamos dizer assim, 9 e 10 dólares entre soja e prêmio, e a brasileira 9,30, mais ou menos, que é o cálculo que dá para fazer de hoje, né? E isso vai ditar o ritmo das compras, como você bem colocou, e, ao mesmo tempo, a necessidade de vendas também, né, Vlamir? Porque não é só a questão do preço em Chicago, mas é o dólar que caiu também e diminuiu os preços em reais, né? Esse é o fator importante da semana, e provavelmente vai continuar, né, Alex? É a questão do dólar perdendo força no nível mundial e aqui no Brasil também. Então, essa queda do dólar refletiu nas cotações. O mercado trabalhava entre 110 a 115 reais aí há pouco mais de uma semana nos portos. E hoje o mercado é 106 a 110. Então, veja, ele caiu na faixa de 5 reais aí em pouco mais de uma semana nas posições dos portos. Mas, basicamente, caiu em dólar, porque nós tivemos alta na soja em dólar nesse período. Então, é o dólar que perdeu forças. E hoje provavelmente continuaria caindo se não fosse esse momento político, né? A briga do governo com a parte do judiciário em função dessa questão das fake news, o Congresso. Geralmente é o judiciário e o governo brasileiro e a parte dos políticos aí atrapalhando a economia um pouco, né? Hoje voltou a subir quase 2%, estou vendo aqui, né? Hoje o principal fator é essa briga política aí do governo, executivo, legislativo e judiciário, que não se entende aí nesse momento, né? Mas mesmo com essa alta do dólar, não teve negociação, né? O preço ainda Muito continua... pouco. Os preços não estão atraindo vendedores, né? Muito sem interesse de vendedores, né? Foi uma semana fraca, Vlamir? Eu acho uma semana fraca de negócios, né? Porque já era esperado, porque está bem negociado e esses patamares que estão aí hoje não mostram muito interesse de venda, né? E quem tem soja hoje para vender, vamos dizer assim, pensando na linha do produtor, o produtor que tem soja hoje para vender é um produtor bem capitalizado, ele já vendeu muito bem os volumes anteriores, ele não precisa de caixa de curto prazo, e como ele já vendeu soja até 120 reais nos portos aí nos melhores momentos, ele não vai querer vender soja agora para receber lá em setembro, outubro a 110, que é o melhor momento. A melhor posição de hoje é uma soja que se entrega em setembro e eu recebo em outubro, que está 110 no Porto do Rio Grande e Paranaguá, que ela é 10 reais a menos do que o melhor momento que esse pessoal já vendeu aí nas semanas anteriores.
E aí, o que está acontecendo, passando na cabeça do produtor hoje? Ele diz, não, já tem pouquinha soja para vender, então agora eu vou segurar, porque eu acredito que depois, lá no agosto, setembro, quando eu for lá, essa posição que tem lá no futuro, lá nos próximos meses, o mercado interno vai ter pouca soja, vai precisar de soja para atender a demanda de farelo e óleo local, e aí talvez ele já aposte que o mercado vai descasar, vai pagar melhor interno do que externo, e o mercado recupere um pouco. Então essa é a ideia que passa na cabeça do produtor nesse momento, E tá certo, né, e Vlamir? eu acho que ele não está errado, exatamente, Alex, ele não está errado. O mercado já recuou bastante, pode recuar um pouco mais, mas não vai cair constantemente, porque a soja ela vai se valorizar em dólar, provavelmente, nas próximas semanas, e acaba amenizando essa queda do dólar, né? Então, o dólar pode cair mais? Pode, mas talvez a soja não caia tanto mais, não, do que já caiu. Esse pensamento vale para a soja da safra nova? A safra nova também já está bem negociada, a futura, e os níveis atuais aí de 102, 103 nos portos, ele já está dentro de uma lógica de mercado calmo, né? E a Então, troca por insumos já está bem adiantada também, né, Vlamir? também o produtor já aproveitou fazer trocas, ainda tem muitas oportunidades de troca aí, que alguns insumos foram importados com dólar muito abaixo do que está hoje, então a relação de troca foi boa e o pessoal já girou bem. E se o dólar continuar caindo, que é a lógica do mercado, que o dólar está muito valorizado ainda, para frente lá, alguns insumos podem que eles tenham queda nos valores em reais e a relação de troca volte a ser boa para o produtor, como já foi aí há um mês atrás. Aí. Hoje a relação de troca é inferior do que foi há 2, 3 semanas. Então, o melhor momento de trocas nós já passamos. Hoje ele já está inferior ao que era aí no começo do mês de maio, que era muito boa. Mas talvez lá quando chegar em julho, agosto, algum insumo ainda que falte, na boca do plantio em setembro, possa ser feita uma troca ainda favorável para o produtor. Então, a política de negócio do produtor esse ano eu acho que foi boa. Ele fez bons negócios da safra disponível, já fez bons negócios da safra nova, e agora chega aquele momento que ele diz, agora eu vou cuidar do que eu tenho que cuidar da lavoura, o que eu preciso ver, e deixar os negócios para depois. E quem precisa de alguma venda vai continuar fazendo, que é aquele que tem alguma dívida ainda para quitar agora em maio, e maio já foi, né? Nós estamos terminando maio amanhã, mas o mês de junho, né, tem algum que tem a dívida, mas são poucos, né? A maior parte já está coberto e não tem mais o porquê comercializar no curtíssimo prazo, né? Ele pode esperar um pouco. Tem a participação aqui do Neto, ele não fala de onde que ele é, mas ele pergunta o seguinte, independentemente do dólar, a tendência da soja brasileira é de valorização até o início da colheita, e mesmo tendo leve baixa do câmbio, os prêmios não tenderiam a se elevar para balancear oferta e demanda? As perguntas são boas, as próprias perguntas já vieram com resposta. Com relação a prêmios, a tendência é melhorar sim, porque como temos pouco para negociar, nós já tivemos uma evolução boa nesses últimos 7 dias, os prêmios saíram de 55, 60 para 70, 80, vamos dizer assim, as posições de julho em diante. Eu acho que os prêmios devem passar de 100 aí nas próximas semanas, para tentar estimular alguma venda nova. Então tem espaço para evolução de prêmios, sim. A soja brasileira ainda vai continuar bem procurada pelos chineses. Com relação ao mercado, que nem ele citou, eu acho que ainda tem espaço para cair mais no curto prazo, mas depois provavelmente a soja se recupera em função da demanda interna, que nem eu já comentei ali, que pode ter um descasamento, né? As posições internas pagar melhor que o mercado de exportação para a demanda local, e isso apoiado também por prêmios melhores. E a outra pergunta, não lembro qual que era, Alex, que tinha mais uma, eram 3 perguntas que ele colocou Na aí. verdade, são 2 perguntas. Independente do dólar, a tendência da soja brasileira é de valorização até o início Sim, da nova dólar safra? também, né, independente do dólar, de valorização dela em dólar. Em Quem pensa dólar. em dólar também, eu acho que ela vai se valorizar aí nos próximos meses. Sim, É eu isso. acredito que sim. Muito bem. Obrigado, Neto, pela participação. Bom, Vlamir, então temos aí um cenário aparentemente favorável, claro que vai depender do andamento aí da lavoura nos Estados Unidos e como o clima por lá vai influenciar esse desenvolvimento das lavouras por lá, mas temos aí a possibilidade positiva para os preços lá em Chicago e aqui no Brasil
mesmo que o dólar continue caindo, a gente tem uma escassez de soja que pode ser valorizada pela disputa do mercado interno ou até da própria exportação, certo? Exatamente, é isso aí. Muito bem. Meu caro Vlamir Brandalize, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vlamir, que é lá da Brandalize Consulting, traz para a gente as informações do mercado e nos ajuda a entender o que pode vir pela frente e dessa forma fica mais fácil de você preparar a sua estratégia de comercialização. Volte sempre, viu, Vlamir? Isso aí, Alex, só o fechamento aí, o produtor agora tem que começar a olhar pelas condições de clima americano lá, que a gente já ressaltou bem. Uhum. Os comandantes agora é o clima americano. Não queremos torcer, não estamos querendo que aconteça nada, mas qualquer seca lá e temperaturas altas aí no futuro, aí nos próximos 2 meses é vantajoso e a gente acredita que ajude bastante, né? Vamos torcer que Não precisa nem acontecer, mas só o fato de ter uma especulaçãozinha em cima lá já ajuda, né, Vlamir? Exatamente. Tendo uma especulaçãozinha já dá uma pressão. E vamos fazer um convite, né, Alex? Aproveitar o gancho aí. Claro. Nós, desde a semana passada, nós estamos no Instagram aí para ajudar o produtor também. Muita gente pedia para nós, a gente não tinha tempo de participar dessas mídias sociais aí todas. E nós estamos no Instagram e convidamos o pessoal que queira informações. A gente tem feito vídeos, tem feito comentários diários aí no Instagram, no Brandalize Consulting ou Vlamir Brandalize. E a gente tem postado informações aí para quem quiser alguma informação aí que ajude um pouquinho nas decisões. Nos siga aí no Instagram que o pessoal aí tem gostado, a gente tem colocado e a gente está evoluindo bem aí. E deixa eu só dar meu depoimento aqui, Vlamir. Eu te sigo no Instagram também. E não é só a soja que você fala, né? Você fala de várias commodities, de comportamento de preços, enfim. Tá bem legal o trabalho. Então, vale a pena mesmo seguir o Vlamir aí nas redes sociais. Eu estou seguindo no Instagram, mas muito legal, Vlamir. É isso aí, nós estamos aqui. Hoje nós estamos no Instagram, a gente tem tentado aí colocar informações de todo o segmento do agro aí para ajudar o agro a ter argumentos aí para as negociações, para as decisões políticas. A gente vê muita gente falando bobagem do que representa os brasileiros aí no Congresso Nacional e a gente está tentando criar ferramentas aí como as mídias aí, elas chegam a tudo que é lugar, a gente está colocando dados corretos, dados de exportação, volumes, faturamentos, a gente tem colocado bastante informação para dar argumentos para o produtor aí ter mais força aí nas negociações e para valorizar o setor do agronegócio. Né? Então passa para a gente de novo como é que te acha no Instagram, Vlamir? No Instagram nós estamos lá no Brandalize Consult, que é o Instagram da empresa, e o Vlamir Brandalize, que está coligado também, que é o nosso. Mas tudo junto, qualquer um dos dois, ele acessa tudo que a gente publica no dia a dia. Legal, fica o convite então para você também seguir o Vlamir Brandalize aí nas redes sociais. Meu amigo, obrigado, viu? Mais uma vez, um grande abraço para você. É isso aí, Alex, um abraço a todos, até a próxima. Até a próxima. Tá aí Vlamir Brandalize, Brandalize Consult, analisando o mercado da soja aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Foi um dia de fechamento misto aí, você vê os primeiros vencimentos perdendo, nada muito significativo, mas caindo entre 1 e 1,5 ponto. Julho, por exemplo, fechou a 8,47. O agosto, $8,49 por bushel. Setembro manteve estável nos 8,50 e novembro, 8,56, teve uma leve alta de meio pontinho aí no vencimento novembro. Vamos aos números do milho. Para julho, 3,27, $3,27 por bushel. O milho subiu bem hoje, 7 pontos de alta. Setembro, 3,31, 6,5 de alta. Dezembro, $3,40, alta de 5 pontos mais 75. E o março de 2021, $3,52 por bushel, 5 pontos e meio. E para finalizar, o trigo. O trigo fechando também de forma positiva, julho $5,14, 10 de alta, setembro 5,17, 9,75 de elevação, dezembro $5,26, alta de 9 pontos, e o março de 21, $5,34 por bushel, uma alta de 9 pontos mais 25. São os números do mercado, a gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência.